Bem-vindos a mais uma análise. Hoje temos um tema que pode mesmo mexer aqui com a Península Ibérica. Vamos falar da possibilidade, que parece cada vez mais forte, de duas gigantes chinesas do setor automóvel, a BYD e a IMG, instalarem fábricas em Espanha. E a grande questão para nós é o que é que isso significa para Portugal? Baseamos esta conversa, como sempre, numa análise que fizemos a uma fonte específica. Neste caso, o podcast Foco no Amanhã. Mas, atenção, convém esclarecer logo à partida. A ideia não é avaliar se a BYD ou a IMG fazem bem ou mal em ir para a Espanha. Isso é a decisão delas. O que nos interessa perceber são os efeitos secundários, o tal efeito dominó. O que é que este investimento massivo, mesmo aqui ao lado, pode provocar na nossa economia, na nossa indústria. É aquela velha história, não é? O vizinho compra um carro novo, elétrico, topo de gama. Ok, não é nosso, mas muda alguma coisa na rua? Para nós. É essa a perspectiva. Portanto, o objetivo aqui é tentar perceber melhor este cenário. Por que é que Espanha está a atrair estas empresas? Que riscos e, principalmente, que oportunidades podem surgir para Portugal? E como é que podemos, ou devemos, jogar as nossas cartas? Pronto, vamos lá tentar desembrulhar isto. Começando pelo básico. A notícia. A BYD, o nome incontornável nos elétricos a nível mundial, e a AMG, que pertence ao grupo chinês SAIC Motor, estão mesmo a equacionar novas fábricas na Europa. E Espanha, pelos vistos, está muito bem posicionada. G, ao que parece, está mais inclinada para o norte, para a Galiza. Ora, isso seria mesmo ali à nossa porta, com implicações diretas para o norte de Portugal. Já a BYD parece estar a avaliar várias localizações espanholas. Seria a terceira fábrica deles na Europa. Não estamos a falar de coisas pequenas, claro. Sem dúvida. E isto mostra uma estratégia muito clara de Espanha, não é? Um esforço enorme para se tornar um polo central da mobilidade elétrica na Europa. Não é só querer uma fábrica, é querer ser um player de referência no futuro do setor. E a pergunta que surge imediatamente e que a fonte também explorava é: mas porquê Espanha? O que é que o nosso vizinho tem que o torna tão apetecível para estes mega investimentos chineses? O que é que eles estão a fazer certo? Bem, o que a análise sugere é que não é uma coisa só. É mais um coquetel de fatores favoráveis. Um deles, claro, é a mão de obra. Espanha consegue ter custos de trabalho mais baixos que outros países, como a Alemanha, por exemplo, mas mantendo ainda assim um nível de qualificação interessante. Só que isso por si se calhar não chegava. Pois imagino que as infraestruturas, a logística, tudo isso pese muito neste setor automóvel. Pesa imenso. E Espanha tem uma rede logística e de transportes muito boa. Portos eficientes, estradas, ferrovias. A isso junta-se o acesso crescente à energia renovável, que é um ponto cada vez mais importante. Não só pelo custo, mas também pela imagem, pela sustentabilidade. E claro, não podemos esquecer que Espanha já tem um historial no setor automóvel. Tem um tecido industrial, tem conhecimento. Não é começar do zero. Certo. E depois havia a questão dos incentivos. A fonte usava uma palavra forte, dizia que os apoios do governo espanhol eram brutais. Isso já vai para além dos fatores normais, digamos assim, que sugere uma política industrial muito, muito ativa. Exatamente, a palavra brutais sugere isso mesmo. Não estamos a falar de pequenos ajustes fiscais, provavelmente. A fonte dava a entender que se trata de um pacote mesmo muito agressivo. Combina benefícios fiscais grandes, talvez subsídios diretos, terrenos a preços vantajosos e, muito importante, simplificação de processos, licenciamentos rápidos. É quase como estender uma passadeira vermelha, sim. Mostra um compromisso político muito forte para agarrar estes investimentos. Não é acaso, é estratégia pura e dura. Ok. Perante este cenário, que parece muito favorável à Espanha, a grande interrogação para nós é: e Portugal? Se estas fábricas aterrarem mesmo ali ao lado, na Galiza ou noutro sítio em Espanha, que ondas de choque é que podemos esperar? Positivas? Negativas? Ficamos só a ver? Curiosamente, a análise do foco no amanhã sugeria que, apesar do investimento principal não vir para cá, os impactos positivos e indiretos para Portugal podem ser bastante significativos. A primeira vantagem, a mais óbvia, é a geografia, estar mesmo ao lado. Isso corta custos de transporte, facilita a logística, a interação para empresas portuguesas que queiram entrar no jogo. Empresas fornecedoras, principalmente, não é? Principalmente, e aqui pode estar a maior oportunidade. Abre-se uma janela interessante para empresas portuguesas se integrarem na cadeia de fornecimento destas fábricas gigantes.
O podcast salientava que a oportunidade crítica talvez não seja só fornecer as peças mais básicas, de menor valor, mas sim tentar entrar em áreas onde já temos alguma força ou potencial. Componentes técnicos mais específicos, moldes, somos fortes nisso talvez, software, conectividade, coisas que são cada vez mais importantes nos carros elétricos. Portanto, a ideia não é só fornecer, digamos, os parafusos, é tentar encontrar nichos onde podemos acrescentar mais valor. Exatamente, e não são só componentes, há todo um ecossistema de serviços à volta. Manutenção industrial, logística transfronteiriça, fornecimento de energia se for renovável e competitiva melhor ainda, até serviços de engenharia, consultoria. A proximidade joga a nosso favor, mas temos de ter a oferta certa e sermos competitivos, claro. E não esquecer o emprego indireto que isto pode gerar cá, nesses setores de apoio. E, por fim, há um possível impacto no nosso próprio mercado. Mais produção aqui ao lado pode, talvez a médio prazo, levar a preços um bocadinho mais baixos nos elétricos em Portugal e, quem sabe, acelerar a necessidade de um investimento na nossa infraestrutura de carregamento à medida que há mais carros elétricos a circular na península. Interessante essa perspectiva. A fonte chegava a indicar zonas específicas de Portugal que poderiam sentir mais estes efeitos. Por exemplo, se a EMG for para a Galiza, o norte parece óbvio. Guimarães, Porto, essa zona está claramente na linha da frente, sobretudo nesse cenário da EMG na Galiza. A proximidade é total. Mas não é só isso. A região já tem um cluster automóvel importante. Empresas de componentes, moldes, engenharia, automação. Muitas PMEs que já exportam já conhecem as exigências do setor. Têm o Porto de Leixões, boas estradas, estão de facto bem posicionados. E para lá do norte, haverá outras zonas com potencial? Sim, o centro também era mencionado. Leiria, Marinha Grande, com a força dos moldes, Coimbra, Aveiro, polos industriais importantes. Poderiam funcionar como uma zona intermédia, talvez com fornecedores de segundo ou terceiro nível, os chamados Tier 2, Tier 3. Ou então especializando-se em tecnologias muito específicas para as linhas de montagem espanholas. E depois havia um ponto que a fonte destacava como muito estratégico: o Alentejo e o Porto Sines. Especialmente a pensar na Baidi, que tem uma logística marítima global muito intensa. Importação de componentes, exportação de carros. Sines, com a sua capacidade de águas profundas e o potencial de expansão, podia tornar-se um nó logístico fundamental para as operações ibéricas da Baidi. Talvez até mais importante que alguns portos espanhóis para certas rotas. Faz sentido essa visão da logística. Ok, então, resumindo as vantagens potenciais que a fonte identificava, temos a logística facilitada pela proximidade, há a grande oportunidade para as nossas empresas serem fornecedoras, idealmente, em áreas de mais valor, a criação de emprego indireto e até um possível impulso ao nosso mercado interno de elétricos e infraestruturas. Parece promissor. Sim, o potencial positivo existe, é real. Mas, e aqui temos de ser claros, a análise do foco no amanhã também apontava riscos e desvantagens. O óbvio, o elefante na sala, é que o grande investimento, os milhares de empregos diretos na fábrica principal, o grosso do valor acrescentado, isso fica em Espanha. Portugal fica, à partida, numa posição secundária. E isso cria dependência, certo? A fonte falava disso. Falava, e de forma bastante direta, cria-se uma dependência grande das decisões tomadas em Madrid ou nas sedes da BYD e IMG e também das políticas económicas espanholas. O sucesso das nossas empresas fornecedoras fica muito ligado ao que se passa do outro lado da fronteira. Se a fábrica espanhola decide mudar de fornecedor ou reduzir produção, o impacto cá pode ser imediato. Isto levanta questões sérias sobre a nossa autonomia, a nossa resiliência económica. Para além dessa dependência, que outros riscos se apontavam? O risco de complacência ou de não conseguirmos responder ao desafio. É o risco de Portugal ficar a ver navios, como se costuma dizer. Se não formos competitivos em custos, em qualidade, em inovação e se não criarmos um ambiente favorável para os fornecedores e os serviços, corremos o risco de não agarrar esta oportunidade. Os espanhóis atraem a fábrica principal. E se não formos ágeis, eles podem também atrair grande parte do investimento secundário, dos fornecedores internacionais que querem estar perto. É aquela imagem que a fonte usava. O perigo de ficarmos só com um cheiro a fábrica nova, que vem de Espanha, mas sem os benefícios económicos reais. E isso, segundo a análise, só aconteceria se não houver uma estratégia nossa, clara, proativa. É isso, precisamente.
A ausência de uma estratégia focada, coordenada, seria o caminho mais rápido para desperdiçar esta oportunidade. Então, considerando isto tudo, as oportunidades, os riscos, o que é que a análise do Foco no Amanhã sugeria em termos de estratégia para Portugal? Que tipo de ações concretas é que poderíamos ou deveríamos tomar para tentar maximizar os ganhos e minimizar as desvantagens desta situação? Olha, ligando isto ao contexto mais geral da reindustrialização na Europa e da transição energética, a fonte apontava para vários eixos estratégicos. O primeiro, talvez o mais direto, seria desenvolvermos os nossos próprios pacotes de incentivos. Mas atenção, não para tentar roubar a fábrica principal à Espanha e essa batalha parece perdida, mas sim para atrair especificamente os fornecedores, o investimento secundário, tornar Portugal atrativo para essas empresas complementares que precisam de estar na Península Ibérica. Que tipo de incentivos? Iguais aos espanhóis? Talvez não na mesma escala brutal, como dizia a fonte, mas mais focados, inteligentes. Apoios à instalação, benefícios fiscais ligados a emprego qualificado, a I&D, apoio à formação. O objetivo seria criar um diferencial positivo. Fazer com que um fornecedor internacional hesite entre instalar-se em Espanha ou aqui, perto da fronteira. Um segundo eixo, preparar o terreno. Literalmente. Criar ou modernizar zonas industriais bem equipadas, bons acessos, energia disponível, de preferência renovável e a bom preço, serviços de apoio. Ter espaços prontos, chave na mão. E as pessoas? A qualificação deve ser crucial. Absolutamente central. Terceiro eixo. Investimento sério e contínuo em formação técnica especializada. Precisamos de mais técnicos, mais engenheiros com as competências certas para esta indústria automóvel moderna. Automação, robótica, manutenção, software, baterias, eletrónica de potência. A fonte sublinhava que ter o talento disponível é cada vez mais decisivo para atrair investimento. Quarto, reforçar a nossa aposta nas energias limpas e na rede elétrica. Isto não é só pela sustentabilidade, é também pela competitividade. Os custos de energia são muito importantes para a indústria. E por último, mas muito importante, promover ativamente a criação ou o reforço de clusters industriais e tecnológicos focados na mobilidade elétrica. Ou seja, concentrar geograficamente empresas, universidades, centros de investigação, que trabalhem juntos, partilhem conhecimento e inovem. Isso aumenta a competitividade de todo o ecossistema português. O cluster automóvel do Norte é um exemplo, mas podíamos ter outros, talvez mais focados em software ou baterias. A ideia, portanto, seria criar um ecossistema português forte, mas que se integre de forma inteligente no sistema ibérico maior que parece estar a surgir. É isso. Exatamente. O objetivo final, pela visão na fonte, seria posicionar Portugal não como um mero espectador passivo, mas como um parceiro ativo, um parceiro indispensável e especializado dentro deste novo ecossistema automóvel ibérico. Jogar nos nossos pontos fortes, criar valor de forma complementar à produção principal em Espanha. Percebido. Fica claro, então. O resumo, com base na análise do Foco no Amanhã, é este. Espanha parece, de facto, muito bem lançada para receber estas fábricas da BYD e da EMG. Mas isso, longe de ser o fim do mundo para nós, abre uma janela de oportunidade. Indireta, sim, mas potencialmente valiosa. Mas só se houver estratégia, visão, capacidade de execução. Focar na logística, na integração inteligente na cadeia de valor, na especialização. Precisamente. A mensagem central é que o futuro desta indústria não se joga só na linha de montagem final. Joga-se cada vez mais na capacidade de cada país, cada região encontrar o seu nicho, a sua especialização ao longo de toda a cadeia. Desde os materiais, componentes, engenharia, software, até aos serviços, logística e infraestruturas. É um jogo complexo, mas Portugal tem, sem dúvida, cartas para jogar. Deixa-nos então com uma reflexão final, algo em que pensar. Perante esta revolução da eletrificação e a formação destes polos regionais, como este ibérico, onde mais é que Portugal se poderia diferenciar? Para além dos componentes ou da logística portuária, que outras áreas adjacentes? Talvez reciclagem de baterias? Gestão inteligente de redes de carregamento? Desenvolvimento de novos materiais? Ou que avanços tecnológicos específicos poderiam ser a nossa aposta mais forte para garantir um lugar único e valioso neste novo tabuleiro automóvel ibérico? Fica a questão no ar.